Vou ver as perguntas que rolam. Acompanhe as perguntas e vai, Uhum. vai Tá soltando. no seu ao vivo aqui, é no canal do no YouTube? Isso. @doutora É. DRA Nádia _ ensina. Eu fui direto em você aqui, peraí. Ah, Você. Ah, tá aqui. Indo. o pessoal já está com a gente na sala, Alexandre. Eu já tinha inscrito. É? Já. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Live, meio podcast. O formato contraído. Bater uma bola. Aqui o meu convidado é o doutor Alexandre Isso. Alexandre Alexandre Cunha, isso. Cunha, do Santo Antônio Fisioterapia. E como a nossa série Dores Crônicas versou sobre vários tipos de dor, tanto crises agudas ou inflamatórias, ou crises de dor, aqui está um cara que lida com dor de coluna, do pescoço ao saco, todos os dias, o tempo todo. Uma coisa que a gente precisa aproveitar, que a gente estava falando, é um dever social compartilhar com você que pode ser feito para perceber melhor, para cuidar melhor, saber quando procurar ajuda de um profissional de saúde e o que fazer em termos de estilo de vida para diminuir a incidência de dores na coluna. Elas podem estar relacionadas com uma postura em uma coluna saudável, mas ao longo do tempo, aquilo vai se tornando uma lesão, ou por desidratação, ou por inflamação, por fibrose. Sim. Assim? Aqui? Prontinho? Melhorou? Para sim. Entendeu? Com você que eu vou falar. Tá bom. Então vamos lá. Vamos começar. Quanto tempo de experiência já tratando de colunas doloridas, Alexandre? 20 anos. Há 20 anos nessa pegada, né? Sofri na pele, dor na coluna. Eu tava no meu último ano de graduação. Depois eu vinha fazer uma cirurgia de vesícula, retirada de vesícula, e a cirurgia foi aberta na época. Ainda estava aquela época de estágio, né, de finalizando. A gente é muito serviço, muito braçal, né, como fisioterapeuta. E aí eu tive mais uma recidiva, ou seja, repetiu e foi mais forte. Aí um professor meu, que era um osteopata, no sul de Minas, faculdade que eu fazia em Alfenas, ele foi o único que conseguiu resolver meu problema. Eu falei, olha, Encantou. eu vou viver disso. Encantou. E então são 20 anos, todos os dias, né, tratando, cuidando e aprimorando aí as técnicas e o conhecimento para ter mais efetividade no manejo. Eu vou cumprimentar quem está entrando: o João Leite, Soraya, Sônia de Lima, a Vitória Coutinho, Kildare, Maria Madalena, Vanderlene Dias, sejam muito bem-vindos. As perguntas que vocês quiserem colocar aqui para a gente, eu já estou de olho nelas, então a gente vai, né, usando as dúvidas de vocês para desenvolver. E sejam muito bem-vindos. Quem quiser colocar aqui de onde está nos assistindo, para a gente poder ter uma ideia do alcance dessa live, tá bem? Então, me conta mais, Alexandre. Então, você teve uma dor intensa e o seu professor te atendeu. Meu professor me atendeu, me socorreu, e ele fez uma técnica que chama de fisioterapia, que é uma osteopatia, que são, na verdade, são ajustes, faz uma subluxação nas vértebras, e isso melhorou significativamente meus sintomas. Então, aí eu me encantei, né? A gente tá naquele último ano, né? Para que lado que eu vou? Aí eu falei, vai esse lado. Então, desde já saí da graduação, comecei a me especializar e fui fazendo várias formações, né, na área, e a gente segue aí até hoje aí, firme e forte.
E desses últimos 20 anos, você tem percebido alguma mudança na quantidade de pessoas, na idade das pessoas que te procuram com dor, na profissão? O que de especial você tem percebido nessas 2 décadas de experiência que você tem? O que eu tenho percebido é que problemas relacionados à coluna, eles se mantêm numa faixa bem alta. É uma de pessoas e não escolhe idade. Você tem dados estatísticos, determinados grupos, determinados tipos de trabalhadores, mas para a gente não especificar tanto aqui, mas a incidência ela é alta, né? E historicamente, isso se deve vou contextualizar um pouco aqui, pessoal aí que está nos assistindo. Problemas relacionados a dores na coluna. Vamos falar lá da década de 90. Eu tenho um dado aqui que eu posso te falar que ela era 17º lugar no ranking mundial relacionado a visitas a consultórios médicos, a afastamento no trabalho e queixas. Quem estava lá em cima? Infarto agudo do miocárdio, diabetes mellitus, artrites e por aí vai as outras doenças. Uhum. E aí, com o advento da tecnologia, né, então começou a transformação, isso já vinha também desde da época pós-Segunda Guerra, mas na década de 90 ela deu um boom. Você pode lembrar bem que antigamente, né, na década de 90, você chegava em casa, pra você entrar na garagem, você tinha que sair do carro e abrir o portão. Isso. Para você tinha só uma televisão em casa, para você mudar o canal, você tinha que levantar. A gente voltava da escola a pé, Ou você levantar né? o vidro, Andava muito. você levantar o vidro do carro, você tinha que usar a manivela. Não tinha direção hidráulica. Isso. Então, isso também lá nos países mais envolvidos, vou falar como referência aqui os Estados Unidos, porque lá que foi o berço de toda essa revolução toda, a estatística começou a mudar. Porque a tecnologia favoreceu muito também para vocês médicos, né, no quesito de medicamentos, outras intervenções na medicina. E esses problemas que estavam lá em primeiro lugar como causa de mortalidade ou morbidade, enfim, eles começaram a inverter, começaram a diminuir. Então, e hoje a gente vê, as pessoas estão vivendo mais porque as drogas estão aí, né, vasoativas melhoram lumen de artéria, mantém... Eu tenho uma certa crítica de uma experiência aí também de 3 décadas. Vou contar para você, eu sou da época que não existia streptokinase. Então, assim, o que a gente acompanhou de evolução é maravilhoso, realmente, né? Um paciente que estourasse uma aorta, um abraço. Você começava... E hoje você tem muitos insumos invasivos, muitos equipamentos, muitas maneiras de detectar. A questão que é uma crítica pessoal minha, porque eu busco agora outras questões relacionadas. A pessoa vive mais, mas ela começa a decair a qualidade de vida e a saúde dos tecidos dos 40 para os 100. E o que eu tenho visto de pessoas de 80 para cima, a minoria é saudável. Sim. A maioria está com efeito colateral de medicamento, está com artrose, já teve câncer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, já infartou, já colocou stent mais de uma vez, já operou coração, já está em hemodiálise, já está tomando 10, 15 medicamentos. Então, essa é uma preocupação que, assim, um sonho de muitos de nós, profissionais, é que a gente viva até os 99, por exemplo, né? Um dia eu vou dormir e não acordo. Mas eu estive bem esse tempo todo. Sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo. Viveu uma vida plena, estava né? Criando, produzindo. E essa é uma questão que nas últimas 4 décadas eu não tenho visto melhorar. As pessoas vivem muito, mas não estão tendo qualidade. Vivem bem. E isso é uma realidade que a gente vive lá no meu próprio serviço. Mas voltando dentro disso aí, e o que acontece? As pessoas começaram a ficar mais sedentárias. Então lá naquela época, você não escutava muito falar que eu estava com dor na coluna. Sempre tinha alguém com a dor, mas não era tanto. Tanto é que você tem dados que mostram que estava lá embaixo no ranking como causa de queixa. Hoje é em primeiro lugar.
Porque as pessoas, Absenteísmo porque as também, né? pessoas, absenteísmo, Primeiro presenteísmo, lugar. Então, assim, tem várias outras questões relacionadas. Mas aí as pessoas, o que que elas notavam, né? Que com essa tecnologia toda, e a gente foi ficando mais. Ah, mas a gente faz academia, sim, você faz 3 vezes por semana, ou 5 vezes por semana, porque mas e aí, o dia tem 24 horas, são 7 dias na semana, e o seu computador e sua televisão. Então, a gente está mais sedentário. E isso tem dados que mostram que nos países desenvolvidos, países de primeiro mundo, o problema é maior ainda. Tanto é que foi maior que nos Estados Unidos virou uma pandemia. Um problema relacionado à dor de coluna. E o manejo, ele não evoluiu na mesma forma que foi. Por isso que vai de encontro o que você está Entendi. falando. Uhum. Se a tecnologia na indústria de medicamentos, cirurgia e tudo, que favoreceu de alguma forma para a gente ter essa longevidade, mas é o que você falou, chega lá com 80 anos, você não vê ninguém saudável, vivo, mas numa cadeira, com Demente, que demente, assim, tá vários assustador. efeitos colaterais. É. Porque isso aí ainda tá saindo dessa fase embrionária, eu vejo dessa forma. Dentro dessa contextualização, eu vejo dessa forma porque a gente não tinha como a gente preparar para isso. O cenário agora muda porque é uma cultura que vai se criando na medida da necessidade dela. E aí é o que a gente sempre chama atenção, porque o serviço privado, igual eu até tenho minha clínica, ela chama Instituto SAF, Santo Antônio de Fisioterapia. Eu criei isso, foi ter homenagem à minha avó, que morreu com 103 anos, que Deus a tem. Mas até os 98 ela viveu com qualidade, tomando cervejinha. Mas ela era fora da Aí, curva. Minha avó, mas ela eu sabia. quero ser dessa turma. Mas ela tinha, além da genética, ela era uma mulher inteligente, ela sabia viver. Ela comia pouco, dormia bem e sempre estava rindo. Então ela tinha essa característica que ajudou ela a ter essa longevidade com qualidade. Então até eu brinquei, SAF, viva 100, viva 100, viva SAF. Porque isso sempre me incomodou muito. Quando eu formei, eu fui trabalhar numa clínica médica que chama SEMEG, ali na rua São Paulo. Eu Era uma lembro. clínica de medicina geriátrica. Então, assim, era que a turma da terceira idade chegando. E como eu sempre gostei muito da questão da terceira idade, porque a gente quer tentar dar essa qualidade, porque é muito ruim, é muito triste. Você tá ali, você tá vivo e você tá sofrendo. Eu acho isso muito penoso, né? Você fala, vida longa ou morte súbita, né? É. Mas que tenha vida longa com qualidade. Então, esse cenário, essa tecnologia toda, ela vem desfavorecendo os problemas relacionados à coluna, que as pessoas mexem menos. Elas ficam mais paradas. Então, o que a gente sabe que, para se evitar dor, e principalmente em cenários de dor, tem que movimentar, tem que mexer. Tem a Né? questão dos 10.000 passos, que é bem conhecida, né? Isso, E hoje a gente não dá 1.000, né? justamente. Durante um dia. É, E. Oi? Diga. Ô, gente, essa é a Vitória, vocês já conhecem, né? Braço direito. E a Vitória está sempre nos bastidores resolvendo todas as nossas questões. Com certeza. Aqui a pessoa perguntou, disse aqui nível das costas, se é lombar. Não, né? Lombar. Conta pra nós aí. não Vou é jogar essa. não. Se automanipular, isso é mito. Então, você se manipulação ali, na verdade, são gases que se formam nas articulações e dá o efeito de bolha. E Seria o estralo ou o travamento? não, se ela falando estralar, Estralo ou é, travo? se ela estralar. Ah, tá. Então, aí nós, como trabalhamos na parte músculo-esquelética, as disfunções, né? Nós tratamos. Então, quando falou, mas você tem um especialista, especialista em coluna, fisioterapia. Não, a gente é especialista no tratamento das disfunções, porque é uma disfunção que leva a um problema de coluna. Sim. Nós restauramos a função, para que esse problema sane e a gente educa para que ele não volte também. Então, na verdade, a gente talvez colocaria ela num quadro de pacientes que deveriam fazer mais exercícios de estabilização. Porque se ela está mais instável, talvez, ou não. Isso é muito subjetivo também falar assim sem avaliar, né? A gente não pode, porque tem que ver ângulo, como é que tá, o que que tá sendo esse estralo. Se esse estralo me dá um alívio, mas por que que você tá sentindo dor? Então tem alguma coisa. Uhum. Então, não tem relação que isso vá te fazer mal, vai te prejudicar, não. Talvez o que você está tendo, a dor pode vir a aumentar, cronificar
Porque a dor é multifatorial. Ela não é... Você achar um diagnóstico bem definido, qual é a causa mesmo. Eu tenho uma dor, é 90% você não acha, porque ela é multifatorial. Até a percepção da dor varia de pessoa para pessoa, Sim, né? Algumas pessoas têm uma resistência à dor impressionante e outras zero. Então, um pequeno trauma, um pequeno desconforto acaba com o dia dela, com a semana, né? Por causa de outros fatores aí, socioemocionais, psíquicos e é, até familiares, né? é. E se a gente for contextualizar daí, porque a gente tá falando de dor, e a gente pensa na dor, né? A dor tá queimando, tá lacinante. Mas eu tenho o crônico, né? E o crônico hoje, principalmente nesse cenário pós-Covid, ele tem se tornado um desafio muito grande para todos os profissionais que lidam no manejo de dor. Porque a gente já tem estudos, já estão mostrando aí síndrome da fadiga crônica pós-Covid. As pessoas não respondem a tratamento. Tem dor, não melhora. Então, tem vários atenuantes aí que podem, né, estar dentro desse contexto. E é o que a gente sabe que dentro das evidências que a gente tem para trabalhar esses pacientes, você tem que ter uma tríade. Essa tríade é o quê? Movimento, fazer um trabalho específico para, né, direcionado para essas dores dele. Apoio da família, psicólogo, médico da família. Tem um cenário bem complexo aí. Quem lida muito com saúde pública tá vendo isso mais em macro, né? Uhum. Quem- Oi. Qual a relação do Covid com a vacina e dorsalgia postural? Covid, que eu tenho acompanhado e visto, a gente ainda não conhece a Covid como um todo. Que eu vivi e vivo ainda a Covid dentro dos CTIs. Então, o paciente com síndrome inflamatória sistêmica, da criança ao idoso, mas muito mais o idoso. E a gente é muito interessante porque você não sabe qual vai ser o órgão mais afetado daquela pessoa. Não necessariamente é o pulmão. O rim sofre muito, o fígado sofre. E em relação à síndrome da fadiga crônica, a hora que você sai de um estado de guerra, que é uma inflamação sistêmica como essa, você pode diminuir a resposta rápida dos hormônios, da adrenal, da pineal, e aí você não consegue mais entender o que está acontecendo ali. Eu tinha até deixado um esqueminha aqui que dentro do geral, né? O geral de qualidade de vida, o que a gente precisa para ter qualidade de vida, entra muito a questão individual, metabolômica e genética. Por que uma pessoa, e eu vi casos assim, a pessoa tem contato com Covid o tempo todo e não contrai, ou se contrai, não fica nem sabendo que contraiu. Porque aquela interação ali não foi interação doente, de manifestar a doença. Algumas pessoas, ali foi o fim de linha para elas. Infelizmente, isso teve muita relação com o grau de inflamação que essa pessoa já tinha antes. Uhum. É muito relacionado também, e com a que você falou da pandemia de dor lombar, com a obesidade. A obesidade hoje eu interpreto como uma doença inflamatória e não vai resolver só com dieta e com exercício físico. Você tem que desinflamar o corpo para o corpo reagir e poder perder aquele tecido gorduroso que ele está acumulando ali, para onde ele vai entregar as toxinas que ele está acumulando. Se você emagrece uma pessoa rapidamente e libera aquelas toxinas que estavam no tecido gorduroso, você não sabe para onde elas vão. Infelizmente, a gente tem visto, inclusive, quadros psiquiátricos num pós-emagrecimento rápido por conta disso. Nós saímos um pouco do assunto, mas assim, a Covid nos faz voar, né? Viajar nessa maionese, porque eu acho que, assim como aconteceu com a AIDS em 85, o que a gente entendia como AIDS naquela época não é o que a gente sabe hoje.
controle da doença, toda a questão da AIDS hoje está mais ou menos entendida. E uma vez que você entende, compreende o problema, você sabe o que fazer sobre ele. A Covid ainda não está nesse patamar. Nós temos 2 anos e pouco de pandemia e muito ainda está se compreendendo do efeito inflamatório que essa virose, essa viremia faz com o corpo humano, principalmente se ele já estiver muito adoecido. Olha, aqui está com pouca bateria nesse telefone que me emprestaram aqui. Você tem visto pessoas que, por causa da Covid, independente da fadiga crônica, pioraram as suas dores esqueléticas? Assim, Eu acho o que eu tenho observado bastante, porque tem aqueles casos que as pessoas que sempre estão queixando de dor, né? O famoso Maria das Dores, o Zé das Dores. É, essas pessoas apresentaram uma piora, e principalmente é, na resposta a tratamentos, porque eles adquiriram dentro da sua cronicidade outros aspectos que a gente fala de origem de sistema nervoso central, mais mental, de catastrofização mesmo. Inclusive a movimentos. Tem gente que começou a associar a dor ao movimento. E sendo que a gente sabe que o que melhora a dor é o movimento. O que melhora a dor é movimento. É. Então, é por isso que eu te falei que hoje o trabalho de um psicólogo, de um terapeuta, ele se faz muito necessário para essa turma. Apesar das barreiras que tem, né, ainda de aceitar, porque é a melhor forma que você tem de conversar, você coloca para fora, minimiza muita coisa. Você já viu quando você vai sentar num lugar, vai conversar com um amigo e tudo, como é que você fica mais aliviado? Então, quando você coloca isso de uma forma mais precisa, com um profissional habilitado que vai saber abordar de uma forma e conduzir melhor para você tirar essas nuvens, né? Nuvens traiçoeiras que estão ali, né? Essa foi uma outra questão. Justamente, A questão do aumentando. medo. Porque isso. Porque a dor, ela tem uma relação, ela é um fenômeno sensorial e às vezes, como eu falei, às vezes tendo uma relação com tecido ou não. Eu posso estar machucado, tenho dor, e eu posso não estar machucado E ter dor. e ter dor, mas e relacionar com o tecido que já foi machucado e com uma crença. A gente vê muito isso em exame de imagem, né? É um estudo que você mostra, você faz um exame de imagem. Teve um estudo norte-americano que eles pegaram o pessoal com acima dos 35 anos de idade, jogadores de basquete. Nos Estados Unidos é muita questão do basquete, tudo. Fizeram e queriam saber quem tinha dor na coluna e a relação que tinha com o exame de imagem. Por quê? A preocupação deles é o quê? Hoje a gente tem que diminuir custo. Que é o manejo da dor, voltando aqui para o nosso mundo aqui da coluna, não estava sendo eficaz. Porque o cara ia, tratava, fazia todo aquele protocolo, por fim ele fazia aquele tanto de atendimento, de terapia, ele caía no modelo crônico. E aí começa-se uma indústria muito forte, que é a indústria farmacológica dos Oxycontin, das indústrias das medicações mais pesadas, das morfinas, enfim. Que acabou gerando um outro problema também. Então, quando eles começam a colocar isso de uma forma mais sistemática dentro desse contexto de dor, eles começam a ver, olha, gente, a gente tem que trazer o paciente para o movimento. Se a gente não conseguir trazer ele para o movimento e achar essa caixa de evidência, a gente não vai conseguir ajudar essa turma. Então, a pandemia, eu vejo ela assim, ela o pessoal ainda está aprendendo pós-pandêmico, vamos colocar assim. Isso. Tanto profissional que trabalha, profissional da saúde, quanto os pacientes, eles estão saindo disso aí agora, desse terror que foi, né? E a questão psicológica desse medo acentuou todos os sintomas e isolou muito as pessoas. Então, e principalmente no caso dos idosos. O idoso não podia encontrar com o netinho, nem com o filho, não sei o quê, porque ele ia pegar a doença e ia morrer. Então, e para a gente que é ser humano, gregário, social, este contato, ele é muito terapêutico, ele cura, ele ajuda.
E esse distanciamento acentuou todas as sensações de imobilidade, de terror, de desesperança. Então a pessoa começou a falar assim, por que eu vou fazer isso? Não vou para lugar nenhum, não vai me dar nada, É. não vai acontecer nada. E isso é um princípio de adoecimento. Você quer ver? Entra no elevador e dá uma tosse. O povo entra em pânico. Ou entra numa sala, dá um espirro. Pânico. O pânico, o pânico tá embutido, Né? E está né? ancorado agora, Ah, verdade. Deixa eu ver que pergunta tem aqui mais. Opa! Ah, endometriose. o que é? Se as dores na lombar podem ser um sinal indireto de endometriose. Ó, como os pacientes que eu recebo no meu consultório no dia a dia, geralmente são pacientes que não passam por filtro de um profissional de outra especialidade. Não Eles con- te procuram Eles diretamente. procuram direto pelo tempo que a gente já atende. Então, eu sou um profissional hoje de primeiro contato. A minha responsabilidade, ela aumenta muito. Mas dentro das formações que a gente fez nessa última, porque é uma que a gente trabalha com isso, com o primeiro contato, a gente foi foram 4 anos para aprender muita clínica médica para poder, quando ele chegar no seu consultório, você a fazer a anamnese e suspeitar se tiver um que a gente fala que é um red flag. Não é para mim, é para o médico. O que é um red flag? Endometriose, um espondilite anquilosante, uma síndrome de Caldequina, Um abscesso abscesso muscular ali, tumoral. né? Aí são perguntas bem específicas. E o perfil do paciente, você perdeu peso no último mês, 3, 4 quilos, 100, e várias outras coisas, reflexos que a gente testa. São várias coisas que a gente avalia antes, porque aí ele vem com dor. Então eu tenho que tratar a dor dele, eu tenho que melhorar a dor dele. Porque se ele não for a dor dele de origem músculo-esquelética, ela for sistêmica, ela de outra ordem, ele não vai melhorar. E quando ele vem no nosso trabalho, que é específico para manejo da dor, no primeiro atendimento a gente avalia esse paciente, trata ele, e ele, se ele tem dor nível, eu cheguei com 10, ele já sai com uma resposta, e essa resposta ela é duradoura. Então a gente já tem um esquema de tratamento que deixa a gente seguro para ser um profissional de primeiro contato, porque no profissional de primeiro contato é isso. Agora, se essa relação da endometriose com o problema lombar, eu não posso falar que eu não sei te falar se isso vai ter uma relação. Quem tem endometriose vai ocasionar um problema lombar. Eu, nesse tempo todo, eu nunca vi. Nunca tive isso na mão, não. Eu tive muito, que foi agora até do Wesley Safadão, já tive um caso, foi a síndrome de Caldequina, que aí já é uma urgência médica, tem que fazer cirurgia. Tumor, tive um caso de tumor, que aí a gente. Tumor é mais frequente, É, tuberculose das é, vértebras, que né? Umas pacientes coisas mais assim. idosos também que vêm teve uma. São todos casos interessantes que a gente está comentando, e eu tive recentemente, nos últimos anos. Fratura. Como Fratura que silenciosa, sem silêncio, trauma. fratura de estresse. Aí você vai casando história clínica, o cara, pô, ele andou não sei quantos km de bicicleta e veio dor, não melhora com nada, não melhora nem com analgésico. Aí você vai, fratura. Então, tem que mandar, mas você tem que mandar, vai pro médico fazer, vai fazer exame de imagem, vai investigar e sempre acha alguma coisa que a gente chama de bandeira vermelha. E aí a gente não põe a mão, trata, vê qual que é a doença de base, depois a gente... Lembrando que nesses casos 90% se trata, não tem outros problemas. Essa estatística ela é baixa. Tô contando aqui que teve mais aqui, mas corriqueiramente, tanto a gente, eu e outros colegas que são de primeiro contato, que tem esse manejo para tratar isso, não tem tantos casos assim, não aparece tantos casos assim também. É, é, a relevância disso, quando chega, ele já chega, às vezes ele nem chega, porque ele já chega, já porque geralmente dói mais, é uma coisa que sente um mal-estar também. Às vezes ele vai parar primeiro num pronto É, atendimento para ser justamente, dado. isso. E em relação às partes da coluna, parte, está falando para a turma não profissional de saúde, né? Parte do pescoço, do tórax e da lombar.
chegam mais pessoas para lá com dores no pescoço, ou na lombar, ou no tórax. E aqui se relacionam mais essas dores no pescoço, por exemplo. Lombar, devido à sobrecarga, você fica mais tempo sentado, a incidência ela é maior. A cervical vem depois e a torácica por último, porque é uma região de menor mobilidade. Então você tem ângulos de mobilidade, você mexe muito, você tem mais incidência. E vamos lá, vamos colocar que você, igual o pessoal tá falando do celular. Isso aqui que a gente tá vendo muito. Sim. Cervical lá tá Atropelamento por causa disso, viu, tá aumentando, gente? Andando isso, assim, ó. tá aumentando. Por quê? Aqui, É. ou antes, né, a questão do computador. E tudo bem, mas vamos lá que eu quero, que eu trabalhe com isso. Eu trabalho 8 horas por dia no computador, no celular. E é isso, colocando nas empresas, ginástica laboral e etc e tal. Eu vejo hoje que o grande boom disso aí hoje é educação. Educar. Porque sempre se educa pro lado que o meu colchão que tá ruim. Ó, não tô falando que não tem que trocar colchão. Né? Tem que trocar colchão. O colchão tem uma validade geralmente de 5 anos. Você tem que ver a densidade, o que mais. Né? Procurar orientação direitinho. Mas a gente sabe que não existe uma postura ideal, não. Aquela pessoa que tem que ficar assim, fazer isso, fazer aquilo. Então, eu tô falando isso como um cara que sempre trabalhou postura. Isso. Assistindo a uma aula dessa, que eu fui procurar, né? Um profissional fisioterapeuta. Ele falou assim: olha, se você for usar o seu celular, você põe a mão aqui, apoia essa outra, a sua mão dominante, põe ele na altura da sua cabeça. Sim. Né? Mas tem toda a lógica. E aí você vai dedilhar, né, usar o celular e fazer as coisas com essa mão aqui, ou no máximo com essa, mas essa aqui vai marcar a altura de onde você vai visualizar. Se você puser aqui, encostar no seu nariz, está zoado. Mais ou menos essa posição para a gente não fazer isso aqui. Sim. Né? O que você acha dessa dica dele? E eu complemento essa dica aí do colega, porque aí a gente sabe que a melhor postura é a próxima. Então, se eu tô aqui, eu sei que a minha maratona de 6, 7 horas no telefone. Ou então o pessoal que tá aí, escutando a gente aí, né? Que fica também 6, 7 horas vendo a vida dos outros aqui no celular. Então, o que você faz? Deu meia hora aqui. E a gente fica alimentando eles, né? Fala sério. Deu meia hora, faz isso. Muda o pescoço, muda a postura. Faz isso. Faz isso. É isso aqui, né? A melhor postura é a próxima. Mais simples. Por quê? Porque quando você tem um peso X, aí você tá sentado. Então, seu peso, 80 quilos, então tem 40 aqui, 30 ali. Daqui meia hora, esses 40 que tá ali na região lombar vira 50. Daqui mais uma hora vira 60. Então, principalmente se eu não tenho uma musculatura bem reforçada, bem trabalhada, que via de regra é o geral, aquelas que eu falo que é desarranjo, é como se fosse a cama desarrumada. Ela vai sair para ali. E ali quem tá ali atrás? Nevo, raiz de nevo. Irradia. Pode vir doer na virilha, na perna. E se pá ficar mais de 3 dias, isso aí, né, não melhora, que às vezes melhora. Aí tem que observar, procurar a ajuda de um profissional especializado, porque às vezes pode estar acontecendo algum problema, alguma protusão discal ali no lugar e começando uma hérnia de disco. Tô falando isso de coluna, porque são posturas que a pessoa fica, então é física. Se eu tô com o pescoço para frente, famoso pescocinho de ganso, meu disco é igual aquele chiclete babalu. Ele tá entre uma vértebra e outra, ele serve como amortecedor. E ele tem que fazer o trabalho de amortecer o impacto. Então ele tem o núcleo pulposo, que ele vai tanto para frente, ele vai para trás, ele vai para os lados, ele vai para as diagonais, porque a gente tem esses movimentos na cervical e na lombar. E o objetivo da coluna é proporcionar para a gente todos esses movimentos. A lateralidade, isso, a flexão, isso, a extensão, rotação, né? Rotação, movimentos sinuosos, ela é preparada para isso, ela é estabilizada com os músculos para isso. Isso. Agora, se a gente não ajuda, aquela posição viciosa vai sobrecarregando outros grupos musculares e aí você sente dor. O que você faz? Você volta para a posição viciosa inicial, que é a que te dá mais conforto.
Ao longo do tempo, aquilo ali não se sustenta. Leva a lesão. Por né? isso que a gente tem um estudo que fala que conclui assim: a melhor postura é a próxima postura. Então, muda a postura, pô. Muda de cadeira, muda de lado da cama, se vira, né? Uma, É. Essa. dá um pouquinho. A bossa de bison. Chama. Bossa de Bossa bison. de bison. Chique o nome, né? Francês. Na verdade, isso aí é lá na cervical, são 7 vértebras: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. A C7 é a mais proeminente. Então, quando você fala assim, um pescocinho de ganso, né? Eu tô fazendo isso aqui, eu tô ficando tão gordinho aqui. Na verdade, começa aí, depois vira corcunda mesmo. Uhum. Na verdade, chama bossa de bison, começa com essa bossa mesmo. É uma proeminência da C7. E como tem raiz nervosa ali, às vezes você ocasiona o quê? Uma compressão naquele lugar e dá dor local. E essa dor, quando isso cresce mais, esse desarranjo aumenta, isso pode vir a distalizar, ou seja, irradiar. Isso eu estou falando de cervical, como acontece na lombar também. Na torácica é mais raro acontecer, mas acontece. Tem gente que acha que está infartando, chega no hospital lá, Um eletro, caso de um colega tropon, cardiologista. troponina, E não, é estresse, não, é porque você tá com dor. É que você... ele é obeso, cardiologista obesão, assim. Um dia Aham, ele estava dirigindo para trabalhar e começou a ter essa dor. Falou, tô suando, tá demais, tá é, irradiando, não sei o que. Ele já chegou no hospital assim. E o pessoal fazendo eletro dele, era uma hérnia torácica. é, Era C11. é, Era T11, tem aliás. 11. E aí ele falou, gente, olha para você ver. Uma outra coisa que eu me lembrei aqui, que também é de experiência pessoal a gente aprende muito e compartilha muito, nas mulheres, a troca de hormônios e o embebimento de hormônios nos ligamentos pode sim provocar lombalgia, uma dor sacral naquele ossinho do quadril. Por quê? Por exemplo, ela engravida. Aí ela aumenta muito o volume de líquido no corpo. E os hormônios já começam a preparar aquele esqueleto para a hora do parto. Então, eles criam uma frouxidão nos ligamentos. Uhum. Essa frouxidão vai aumentando, e se aquela mulher não alonga, posição viciosa, tudo aquilo que ela já fazia antes, ela pode não tolerar e ter dores, parecidas com dores tipo ciática, Uhum. pelo grau de o osso ele vai mudando, ele vai fazendo um remodelamento. Normalmente, quando você passa a gravidez e os hormônios voltam à quantidade normal, aquilo tende a desaparecer se for relacionado somente com embebimento hormonal. Se já lesou a coluna por uma má postura e todas as outras coisas, aí você está candidata a uma dor ciática mais persistente, uma Eu hérnia. atendo bastante, viu? Grávidas, geralmente isso. A Eu lembrei para prolactina, te né, lá em cima. E aí, deitar numa, é, numa superfície é, rígida era é, impossível. Doía é, muito, né? é, Mas passa, se estiver relacionado é, pontualmente com isso. e isso aí. E nada, uma reeducação de exercício de postura, estabilização ajuda muito. E o hormônio vai estar lá, né? Não tem como. A prolactina lá vai estar fritando lá. E o objetivo é esse É mesmo, esse, né? né? Tem que ser. Porque o corpo vai se adaptar ao parto. A prioridade ali é o canal de parto, é fazer o parto. Depois, aí a mulher tem que se cuidar para que ela não se machuque com aquilo, Sim. né? Uma coisa que eu ouço muito reclamar e que também recebo, as mulheres de mamas grandes. Reclamam muito de dor nessa região. E às vezes são levadas, ou elas procuram uma cirurgia para poder aliviar o peso da mama e aliviar a coluna torácica. Como que é a sua experiência em relação a isso? Ela é ambígua, né? Porque tem mulheres que chegam lá na clínica, às vezes o cirurgião plástico tem mais tem contato. Ah, vai lá, dá uma trabalhada na postura pra ficar legal, né? Esteticamente. Tem mulher colocando, tem mulher tirando, Uhum. né? Tem mulher tirando por causa da dor. É o que eu sempre digo. É, fazendo uma correlação aqui. O cara foi lá no meu consultório, 37 anos,
3 hérnias de disco, dor distalizada até a perna, sedentário, sobrepeso, mas joga bola no final de semana e depois de futebol um caminhão de cerveja. Tudo bem. Trabalha no São João de Deus e o médico falou com eles, Não vai apanhar. tenta fazer uma fisioterapia, me procurou, mas se não melhorar, pode procurar cirurgia, parafuso, artrodesar, etc e tal. Falei com ele, cara, te falar uma coisa, você gosta do que você faz? Você é enfermeiro, né? Você gosta? Olhei no olho dele, falei assim, não, cara, eu amo o que eu faço. Eu vi que ele... Brilhou, né? Bacana, que é linda a profissão. Então você tem que se tornar um atleta da enfermagem. Então assim, quer ter peito maior, né? Aí eu vou falar por opção, eu quero pôr prótese, quero depois... Então trabalha, seja um atleta do seu peito maior, vai trabalhar musculatura. Agora a mama tá me prejudicando, ela vai prejudicar porque você não tá trabalhando musculatura, então você não pode ter o peito maior. Então eu vim com peito grande, mas eu gosto do meu peito grande. Ah, então vai tá doendo e a saúde da minha coluna. Aí vai lá e fala, vai fazer, tira a mama. Eu gosto, então eu falo muito isso. O que você gosta? Não precisa parar nada do que você gosta. Até segunda ordem, né? Uhum. Isso tem recurso. Então, assim, se você gosta esteticamente dos seus seios maiores, deixa ele, então, mas vamos um pouquinho, deixar uma preguiça de lado, tem exercício específico que vai te ajudar a você não ter dor com os seus peitos. Ele vai ficar até mais bonito, vai melhorar a postura. E aí acontece muito isso. Acontece de gente que vai lá porque vai por prótese, depois não dá manutenção nisso aí, porque isso aí não tem como, né? Não tem como, você tem. Ah, eu fiz. Igual você vai lá, tratei, melhorei. É, mas isso aqui, músculo esquelético é o resto da vida. Né? Não falo que tratamento. Cuidar. Falando tratamento, ir lá, fazer terapia, ficar consultório e tal. Não, promover isso. Prevenção. O slogan, nossa, que é prevenção. É o que a gente tem que buscar. Tanto os músculos quanto os ossos, você chegou à idade adulta, 30 anos pra cima começa. A cabeça da gente, tipo assim, pronto, tá tudo do mesmo jeito, nada vai se modificar. Mentira. O osso, ele está constantemente remodelando. Isso. Tem célula comendo o ossinho para outra célula pegar aquele material e reconstruir o ossinho. Então, aquele esqueleto, ele tem um molde, uma forma, mas ele precisa de estímulo. E os músculos também. E a gente precisa de movimentar o músculo para que ele exista. O organismo da gente é inteligente. Se você esquece uma função, um órgão, e não movimenta ela mais, o corpo vai entender que aquilo é desnecessário e vai começar a atrofiar. Eu sempre digo, o melhor anti-inflamatório para o sistema locomotor é o músculo bem trabalhado. Um músculo trabalhando ele força e resistência, você está injetando um anti-inflamatório mais natural que você pode. E aí sim a gente vai lá naqueles. Eu tenho agora. Eu espero que daqui 30 anos, né, a gente vai se encontrar e vai falar: olha, o cenário mudou. A turma, aí vai ser a gente, né? Nós vamos estar aqui, ué. Tá fazendo tudo para 80, 90 anos, viajando, passeando. Como a gente vê várias pessoas. Eu vi uma reportagem no aquele Domingo Espetacular. Era um caso de um reencontro lá, de 50 e tantos anos, da mulher com um cara, com um francês lá. Não sei se você assistiu. Ela 83 anos, ele 85. Ela ficaram viúvos, namoraram lá na juventude, ela casou, teve filho, Brasil, neto e tal, ficou viúva. E ele ficou viúvo e tal. Reencontraram, casaram agora. Então, ficam 6 meses no Brasil, 6 meses na França. E você vê os dois, mas e a rotina de atividade física mostrando. Então, assim, para mim é o exemplo que é onde que a gente quer chegar. Né? E aí você entra muita questão da alimentação, que é fundamental, né? O que a gente come, os suplementos que estão aí também, estão acontecendo, né? A medicina ortomolecular aí tem muita coisa exagerada, eu vejo, mas eu acho que tem muita coisa bacana, que tem estudos sérios, longitudinais, com publicação em revista de impacto, e acho que super válido trabalhar o trabalho da saúde é isso aí. Ele tem que ser interdisciplinar, multidisciplinar, né? Médico, psicólogo, fisioterapeuta, porque você consegue melhorar esse cenário que a gente tá aí hoje, né? E esse trabalho que a gente faz fora do período de atendimento, eu dou a ele uma importância muito grande, que é a criação de cultura. Uhum. Quando eu era estudante,
E na residência da cardiologia, havia um lobby muito grande para você tirar a gordura dos alimentos, né? Aquela coisa. Aí os pacientes chegavam para mim, doutor, eu não como nada de gordura. Eu pego peixe, cozinho na água, enxugo com. É, sério. É triste, mas é sério. Enxugo com guardanapo e como aquela coisa assim, né? E uso óleo de canola, viu, doutora? E a gente acreditava. A vantagem, o bom é que isso tudo evolui. E ao longo do tempo a gente vai percebendo que não é bem assim. Então, essa evolução e o amadurecimento dessas ciências, desses estudos, a ortomolecular, pegou até nome feio, né? Ortomolecular. Você faz ortomolecular, mas, poxa, ortomolecular é um nome que se dá àquela matéria que a gente vê lá na bioquímica, no básico, que ficou lá no básico, que a gente tem que trazer de volta. Se o tempo todo que você está atendendo o seu paciente, eu estou atendendo meu paciente, a gente trouxer a bioquímica e pensar o que está acontecendo nesse músculo, que enzima que ele está perdendo, que hormônio que ele está precisando, a questão, por exemplo, a controvérsia da vitamina D3, né? E, inclusive, na Covid foi uma loucura. Não deve tomar, vamos tomar, isso é bobagem, não sei o quê, estão inventando moda. Não, esse estudo precisa evoluir. E a gente precisa falar sobre isso o tempo todo para criar essa cultura, primeiro, de discutir isso, de que as pessoas entendam por que de tomar um sol. Qual que é a vantagem e qual que seria a desvantagem de você tomar um sol todos os dias? Para construir, para prevenir uma osteoporose, você precisa disso. Hoje as pessoas estão ficando na luz branca, cheia de protetor solar, de chapéu e roupa. Desde as crianças não brincam no quintal mais. E aí é uma inversão, né? E é aquilo que a gente fala. Vamos falar no cenário da coluna. Antigamente a turma era bem melhor que hoje. Dormia no chão, dormia com colchão de palha. Não tinha dor na coluna, não tinha disco. Não. Carregava peso com as próprias mãos. Sim, tanto. Atividade de casa, se queria fazer um café, você tinha que moer o café. Justamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, esse mundo da digital, mundo da rede social, eu falo muito, o Instagram aceita tudo, o Facebook aceita tudo, e infelizmente o povo é massa de manobra, não tem um senso crítico, ninguém, você é profissional da saúde, não lê um artigo. Não lê o final do paper, do artigo, para saber a validade daquilo ali que está fazendo. Até para interpretar o artigo precisa de um pouco Me coloca de malícia, aquilo, né? como e vai pro lado do comércio, ganhar grana com aquilo ali. Não, tudo bem. Isso é um problema que cada um carrega, é seu. Mas graças a Deus, eu acho que todo caos vem uma coisa boa nisso aí também, né? Sim. Porque estamos evoluindo, cara. Tem que evoluir. As coisas têm que andar. Tem que melhorar. Tudo que é estatístico, que é negativo, tem que começar a melhorar. Vou falar de coluna aqui, né? Então, assim, pô, e aí? Tem como? Tem. Você pega 10 pessoas com hérnia de disco, você me coloca lá no pronto atendimento, lá fritando, para tomar morfina ou tomar um Buscopan na veia e fazer ketano de exame. E você coloca métodos de intervenção específicas para trabalhar os desarranjos. Pergunta quem sai primeiro, quem melhora. Isso é ciência. Tranquilo. E aí eu tenho que. Isso eu posso fazer o quê? Prevenindo. Hoje, nos grandes hospitais, no Sírio, no Mater Dei, hoje existem uns projetos de segunda opinião que já estão voltando para isso, para diminuir o impacto econômico, de custo. Custo, efetividade. Porque o cenário da cronicidade, nesse cenário, ele é cruel. E aí a gente sabe também, e eu não tenho rabo preso com ninguém, posso falar, porque eu nem prescrevo, né? Mas tem um cenário da indústria aí também que não ajuda muito, né? Não. Então, assim, e aí? Complica, né? E essa vertente mais conservadora, às vezes relacionada, sim, a dar uma importância maior à nutrição, à qualidade de vida, a você voltar para o seu horário biológico, que a gente chama de ritmo circadiano. A sua avó dormia cedo, comia pouco e estava de bom humor. Nós perdemos essas 3 coisas. A gente come muito, dorme mal quando dorme e está exposto a um ambiente muito inóspito. Ele não é. Você pode chamar de insalubre? Pode, mas o insalubre é mais voltado para as questões de higiene.
nosso ambiente é limpo até demais. Então, a É. gente se expõe pouco, cria pouca defesa, cria pouca resistência, fica com a musculatura flácida, fraca, e aí qualquer impacto você quebra. É. Né? E aí vem e é uma coisa que começa, apesar das fraturas, da osteoporose, das doenças inflamatórias acontecerem dos 40 para frente, elas começaram lá na adolescência. De uma criança que não brincava, ou de uma jovem que, no instante, começa a tomar anticoncepcional muito cedo, Uhum. né? E não sabe o que mais ela precisa, vai buscar cálcio no leite, não é o melhor alimento para isso, mas a cultura é que vamos tomar leite para ter cálcio. Então, toda essa reconstrução de conceitos a gente precisa colocar aqui, para que isso equilibre. Em algum momento nós vamos ter que fixar uma coluna lá com parafusos, queijos, não sei o quê. Tá, beleza. A coluna fraturou, teve uma tuberculose de vértebra, um tumor, uma coisa assim. Não tem outro jeito. Mas será que é nessa frequência que nós estamos vendo? Esse é o problema. E assim, tá, você não quer fazer nada, tá com dor, tá com uma hérnia, eu quero operar. Joia, vai lá e opera. Você tá resolvido? Acabou o seu problema? Ou ele só começou? Porque você artrodeza um nível, o nível superior e o nível inferior ficam sobrecarregados. E Hoje aí? tem vários países hoje que é proibido. Proibido fazer isso. E hoje, muitos médicos hoje sérios, que eu já trabalho com bastante neurocirurgião, então, eles não estão fazendo, é muito difícil. Assim, estão sendo mais consensuosos em relação a isso aí, porque gera um problema. Ele não vai, né, salve-se alguns casos bem, mas são dentro do estudo ele é bem baixo. O que a né? gente sabe é que uma lesão, a hérnia, compressão, ela tem um tempo de resolução muito maior do que nós estamos tolerando. Então, uma pessoa que faz uma hérnia, a hérnia realmente fica extrusa, ela faz alongamento e tudo, 6 meses a 1 ano para melhorar. Quem está esperando isso? Ninguém. Com 1 mês e meio, 2 não melhorou. Isso. Não, vou operar, porque eu não consigo conviver. E aí onde que entra hoje, igual existe, tá aí, gente, na internet. Tratamento eficaz mecânico, tá aí, para quem quiser ver. O povo ensina o tempo todo. Né? Às vezes vai ensinar, às vezes não é para aquele ali, pior no caso. Já vi. Mas enfim, tá aí. Então, assim, as pessoas têm que buscar mais informação, né, verdadeira do que tá acontecendo, porque é a sua saúde, né? Isso. É a sua saúde que tá em jogo. E é aquilo que você falou, o que mais me preocupa nisso tudo, porque se fosse resolutivo, a gente não estaria com essa imigração que foi a indústria farmacológica de medicamento pesado para dores crônicas, invadindo países subdesenvolvidos, igual tá. Porque nos países desenvolvidos, tá acabando. Porque lá eles acordaram. Eles já passaram. Em 1995, começaram a bombardear em pesquisa mesmo. Em relação a esse problema, olha, a gente não quer isso. Vocês encontram alguma solução. E encontraram. Hoje, Estado americano, são 35 estados americanos, é proibido. Austrália é proibido artrodesar. Salvo caso, fraturou, alguma coisa assim. Então hoje você tem equipes, hoje nos grandes centros, Brasil, vamos falar de Brasil, tem hoje do Sírios, que eu sei que tem Mater Dei, já tem, estão fazendo uma junta médica, médico, fisioterapeutas, ortopedista, olha, o que nós vamos fazer por ele aqui? Porque não é o tratamento feijão com arroz, o cara tem uma lesão de ciático, e tá com feijão com arroz para ele fazer alongamento de discos tibiais e ele vai comprimir mais ainda. Você tem que saber muito que vai, aonde que vai, que é o disco ele sai, ou para frente, ou para trás, para lá. O desarranjo é assim. Então nós que trabalhamos com isso, mecanicamente a gente sabe dentro da avaliação e como que a gente vai prescrever para ele fazer exercício de hora e hora para voltar. Isso geralmente, na grande maioria, dura-se de 3 a 5 atendimentos. E qual é o tempo? O tempo, você tem um tempo. Olha, 1, 3, 4 meses, 2 meses fazendo, só que a escala de dor e funcionalidade é inversamente proporcional. Então a gente tem isso. Isso vem já ao contrário do que foi feito dessa falta, que, como eu te falei, que a tecnologia favoreceu nas outras problemas, nas outras patologias,
Mas para nós que lidamos com isso, do músculo esquelético, vamos falar o carro-chefe que é aqui a coluna, não andou na mesma medida. Então, existem esses investimentos que foram feitos, estão aí. Muita pesquisa, tá aí. Tem muito cenário que faz isso aqui, mas muita gente já sabe. Ouvi dizer que o cara vai lá que resolve. Mas não é que resolve, a gente tem estudo e técnicas que são resolutivas. Como um bom médico e tudo, que tem uma técnica boa de cirurgia que vai resolver o problema daquele cara. É isso aí, entendeu? Eu sempre reforço nas nossas lives o seguinte: o objetivo desse trabalho é divulgar cultura, conhecimento, mas de forma nenhuma é o de substituir uma consulta ou tratamento do seu profissional de saúde. As dúvidas que são levantadas aqui podem ser levadas para o consultório do seu profissional de saúde, fisioterapeuta, médico, ortopedista, neurologista, para serem desenvolvidas lá. Esteja informado, esteja acompanhando o que acontece. Como você comentou, em alguns países, alguns tratamentos que ainda são consagrados aqui no Brasil já não existem mais, eles já estão lá na frente, já pensaram em outros métodos. Então, se a gente souber disso e começar a fomentar o assunto, pode ser que todos nós contribuamos para que essa evolução ande mais rápido. A gente não precisa se contentar com o que nós temos, né? Nem deve. Senão nós não teríamos melhorado ao longo desses 50 anos. E eu falo hoje como padrão ouro de atendimento, falar de macro aqui, é o trabalho multidisciplinar. Ele é fundamental. O trabalho multidisciplinar, ele além dele que eu acho ele lindo, maravilhoso, a comunicação, né, e o foco está aquele que veio buscar ajuda. Porque um dia, quando a gente busca ajuda, a gente quer que as pessoas resolvam e a gente quer ser ajudado. Então, quando o parafuso é mais empenado, a gente precisa muito desse tipo de serviço funcionando nos hospitais, nas clínicas. É uma dificuldade muito grande. Nos grandes centros, a gente não encontra essa dificuldade. Grande centro, quando eu falo assim, vou falar de Campinas, vou falar de São Paulo, lógico, tem guetos, né? Mas vamos falar de hospitais de referência, clínicas de referência, é muito tranquilo isso aí. Funciona normal. Né? Isso também é uma cultura. Cultura. Precisa ser implantada. É isso que você está falando aqui. Eu acho que foi muito salutar esse bate-papo aí, porque eu também sou muito disso aí. A gente precisa estar constantemente falando. É maravilhoso que você tira a carga. Para que o sistema, você acaba causando uma pressão positiva sobre o sistema. Justamente. Então é preciso profissionais. E olha, o conhecimento está tão amplo hoje. E não é possível um ser humano abraçar todas as técnicas, todo o conhecimento e trabalhar 24 horas por dia. A gente precisa uns dos outros. E é com isso que a gente vai muito mais longe. A contribuição de cada um. Cada um dentro daquilo que ele ama fazer. Amém. Você tira um peso. Você está tratando um paciente crônico, eu faço um questionáriozinho para ele. Eu vou falar um DAS 21, que eu vali estresse, ansiedade, depressão. O score dele tá lá em cima, tá alto. Pra que eu vou meter esse cara aqui pra tratar comigo agora? Aqui, ó, filho, aqui, ó, vai pro psiquiatra, às vezes ele diminui um pouco aí a citabilidade, vai pro psicólogo. Lógico, né? A gente conversa de um já, aborda, olha, você aqui tá vendo aqui. Então, um cara que você tem cenário de cinesiofobia, medo do movimento, catastrofização, aspectos biopsicossociais, a gente faz triagem. Pra que eu vou pôr ele pra fazer um exercício aqui? Eu vou piorar ele. Talvez Você vai reforçar essa então sensação negativa que ele tem. Conhecer mente e corpo hoje se torna muito fundamental. Então você precisa do auxílio de um outro que não é da sua área. Você vai abraçar, você chegar morto em casa, você não dá conta. Mas aí é bacana, aí as reuniões. Mas para quem vive com paixão e é cuidar de gente, né? Isso. É o que a gente faz. Então, além do... Quando você aplica o questionário e aquela pessoa está numa situação que ela não está apta para obter benefício do seu tratamento, você chama uma outra área. E para onde você costuma direcionar essa pessoa? Tratamento psicólogo, psiquiatra? Psiquiatra, psicólogo. E nutrição? Também. A nutrição sempre, né? Até porque existe um porque ramo agora... não é só sobrepeso, não.
Tem muito, principalmente idoso desnutrido. Exato. Com déficit de vitamina B, déficit de ferro. O cara não melhora a dor, porque o ferro dele tá lá embaixo, gente. Ele não cola. Não tem vitamina no corpo. Eu lembro que o nosso foco é o quê? Porque um aparelho locomotor funcionando direitinho, você diminui o impacto de várias outras doenças, né? Quanto você chega no seu consultório que fritou, porque é tanto medicamento é bombardeado, né? Pancreatite medicamentosa, fígado, esteatose e por aí vai. E aí, realmente, as disciplinas precisam conversar, por quê? Vamos a um exemplo simples aqui. Os cardiologistas acreditam que o resveratrol da uva melhora a aterosclerose, então para tomar um vinhozinho, beleza e tal, e alguns recomendam. Se aquilo fosse só um coração, tava de boa. Mas tem um cérebro, tem um intestino, tem uma incapacidade hepática ou genética de metabolização que passa batido. Se a pessoa não passa bem, ai, eu não tô legal, eu tô assim, mas meu remédio tá bom, minha pressão tá boa, vou no gastro, Uhum. porque eu não tô bem. O gastro vai ver o quê? Estômago, intestino. Ó, você deve estar com gastrite, papapá, e vem com outro tipo de medicamento. Um medicamento que vai alterar a flora e a microbiota, diminuir os neurotransmissores, a pessoa vai deprimir. Próximo passo, psiquiatra. Psiquiatra vai usar um medicamento que acalma na hora que ela precisa acalmar, põe ela para dormir, ela fica sedada demais, dorme demais, começa a ter dor no corpo, vai no fisioterapeuta. Então fica uma ciranda que, se a gente entender e desmontar, ao invés dela dar esse passo no círculo vicioso, ela pode voltar para o círculo virtuoso. Mas a gente precisa ter essa consciência. Né? Hoje, eu pessoalmente acredito com tudo aquilo que eu vivi esse tempo todo, vendo o paciente crítico, crônico, que aquela fala lá que o seu alimento é sua comida é o seu medicamento, pura verdade. Ou seja, é por onde começa. Se a gente pudesse colocar uma pirâmide da saúde, primeira coisa seria o contato com o ambiente, a segunda, alimento, terceira, movimento, quarto, ritmo circadiano, aí sim vem o resto. O que nós fizemos? Nós invertemos. Uhum. Nós artificializamos, pioramos o nosso ambiente, estamos comendo cada vez pior. Se a gente vê hoje o que a garotada alimenta, na minha, vou falar minha época, não que é muito feio, mas assim, quando eu era jovenzinha, era arroz, feijão, a verdurinha que tivesse, a carninha que tivesse, a saladinha que tivesse, e pronto, acabou. É o Né? melhor que tem. Sorvete, porcariada, era final de Fast semana. food, isso aí tá. Era final de semana, a gente também chutava o balde. Mas era final de semana. Não tinha isso. Hoje é o contrário. O contato das pessoas com uma comida um pouco mais saudável, mais escolhida, é raro. Uhum. E aí ele não tem neurotransmissor nem para fabricar substâncias que podem modular a dor, modular a sensação, a resposta, a psique. A gente tem uma farmácia endógena no corpo. Exatamente. Mas ela tem que estar. Só que essa farmácia O estoque tem que estar cheio. tem que estar cheio, senão você não tem. Senão ela você não você produz. Essa farmácia tem tudo lá do bom e do melhor. Pra tirar dor, pra desinflamar, pra tudo. E é por aí. Né? Como é que nós estamos de tempo, moçada? Não vi passar. Quanto mais nós podemos? Quanto mais nós podemos? Como é que tá a participação? Se a galera interessa, a gente continua. Se não, hoje é sexta-feira também, né? Testou, né? O que mais você tem para contar? Esse vai ser o primeiro de muitos bate-papos, eu acredito. Ó, é bacana passar essas informações, né? Eu acho que o principal é o cenário dos profissionais de saúde começar a pensar um pouco fora da caixinha, né? A gente tento muito na minha comunidade, com meus colegas, é muito difícil. Que a gente quer tentar passar cada vez mais, passar conhecimento, passar um pouco que a gente sabe para tentar ajudar mais gente a ter, né, naquilo que a gente se propõe a fazer, Você ter não mais acha que isso qualidade de passa um vida. pouquinho também pelo currículo de formação universitária?
Eu acho que tudo na vida que o que move a gente é a paixão. Você tem que ter muita paixão naquilo que você faz, naquilo que você propõe a fazer. Para não se prender a isso. E fazer o que tem que fazer. Você tem que simplesmente fazer o que você tem que fazer. E essas outras coisas vão ficando ao longo do caminho, porque não serve para nada. Em relação a ser detentor de toda a técnica que você acha que você vai resolver, isso é ilusão, isso é besteira. Uhum. Isso aí É é enlouquecedor, muito porque egocentrismo, né? A vaidade é não meter acima dos pés, tem que tomar cuidado. Então, assim, o importante é você fazer o que você tem que fazer. Porque vai passar, e passa muito rápido, né? muito rápido. É, muito. Mas o legal que eu vejo hoje é assim, a gente sempre pode evoluir, e o conhecimento hoje está tão democratizado, né? Quando eu falei isso numa outra live, às vezes você tem dúvidas em casa, mas quando você chega lá no profissional, o tempo é pequeno para ele te responder as coisas que você elocubrou, queria saber e tudo. Então, os espaços hoje estão mais abertos para isso, né? E para levar também para dentro dos consultórios essas perguntas que se amontoam aqui. E a gente pode fazer o que quiser. Eu, como cardiologista, intensivista, agora caminhando para a saúde integrativa, e o Alexandre na área da fisioterapia, a gente pode se matar. E se você não quiser, nada acontece. A gente trabalha por você e a gente precisa e a gente deseja que você usufrua disso da melhor forma, mas também nós não podemos ir lá viver a sua vida. Então, você entrega o melhor que você tem, eu entrego o melhor que eu tenho, mas quem está recebendo tem que falar, agora deixa comigo. Vou fazer sim um reforço muscular, eu vou me dedicar a uma atividade física, eu vou experienciar o que é um sono de qualidade. Vou prestar atenção no meu colchão? Sim, mas vou saber que hora que eu vou deitar. Não vou dormir alcoolizado ou com o estômago cheio de coisa, a não ser na sexta-feira. Mas então, não é? Porque a sexta-feira é especial. Mas no dia a dia, o que importa é o que se faz da rotina. Alongar. É um costume que a gente acaba esquecendo. Só na ginástica laboral você fala, é mesmo, tem que alongar. Peraí. E aí você vai tentar mudar toda a sua fisiologia que você já congelou há muito tempo. Então, isso são culturas para a gente poder trabalhar todos os dias e entregar isso. Essa que é a minha vontade atualmente, de não ser uma voz no deserto, de estar sempre colocando isso e deixar a critério de você pensar aquilo que é interessante, que foi construtivo, que fez sentido, mas sempre continuar indagando e procurando respostas, porque foi assim que a gente chegou lá. Eu cheguei pelos meus problemas pessoais a resolver, adoeceu lá e o seu professor te inspirou a fazer isso. Eu tive um professor também que era um cardiologista que eu ficava olhando para ele e falava assim, eu vou crescer, eu vou ser igual esse cara. Né? Então a gente tem Tem que essas ter. aspirações. Pra gente ser para outros também. Isso. Né? E é isso que inspira outras pessoas. Né? Mas é isso. Eu quero te agradecer. Bacana. Gostei muito desse bate-papo. Eu sinto que esse vai ser o primeiro de muitos. A gente pode ir trazendo outras coisas, outros assuntos, outras técnicas, outras abordagens aqui, nesse sentido, de trazer esse conhecimento para uma cultura. A mesma cultura que trabalhou tudo que nós temos hoje, que foi construída nos últimos 30 anos, pode mudar para daqui a 30 anos. Nós dois velhinhos já, mas inteiraço, a gente esteja falando para uma galera que ainda está jovem e que está vendendo saúde aí, qualidade de vida. Isso aí. Te agradeço então, Alexandre. E olha, boa noite, tu. Boa noite, moçada. Boa noite. Fala. O que é que você achou da experiência? Legal demais. Muito legal. Eu fiz o papel que eu normalmente, que o Derek faz.